cotações são muito altas. Nós acompanhamos várias fazendas nos projetos nossos, o cara com média de 10 vacas por hectare, a pasto. Ah, eu não acredito. Vocês não obrigaram a acreditar, não precisa acreditar, não, vai lá ver. E não precisa avisar, não, chega a qualquer momento na fazenda. Você vai lá agora em pleno inverno, você vai ver 5, 6 animais por hectare. E você vai lá depois de 15 de agosto em diante, que o comprimento do dia começa a aumentar e a temperatura já começou a aquecer, você vai ver 13, 14, 15, 18, 20, 22 vacas por hectare. É uma comendo no rato da outra. Então você não precisa acreditar em mim. Eu não estou aqui para convencer ninguém, não. Eu estou aqui para mostrar o trabalho que foi feito de pesquisa nesse país. A gente acompanhou cerca de 40 fazendas no Brasil inteiro. E tem esses dados publicados aí para quem quiser ver e para quem quiser visitar também. E o detalhe é isso. Olha só. Típico 85 irrigado aqui em cima, típico 85 de sequeiro de baixo. Palha. O que está fazendo a diferença aí? Irrigação. Num, você tem uma lotação de 13 vacas de média por ano, por hectare, e no outro você tem uma. A diferença é essa. Num você consegue produzir 40 mil litros de leite por hectare ano, 36 mil litros de leite por hectare ano, e no outro você produz um décimo disso. Essa é a diferença. Esse é um projeto também na nossa região, lá onde serve isso aí. 1.100 metros de altitude, no típico 85. Está lá, para quem quiser visitar, na região de São Gotardo. Lá é 1.100 metros de altitude. Lá no típico 85 a lotação vai ser 11 hectares. Tá? Isso aí, da hora que entra o calor, no final de outubro, é 200 animais desses em 11 hectares. Aí quando começa a chover muito em dezembro, começa a cair a lotação. Porque aumenta a barra e aumenta a nebulosidade. Então a maior produção do pasto irrigado não é em dezembro, janeiro, não é. Entre início de setembro até final de outubro, meados de novembro. E aí você chega a 15, 16, 17, 18, 20 vacas por hectare. Então esse é o projeto, essa área irrigada com o pivô central. Então, gente, toda vez que a gente vai fazer um projeto, a ideia é a seguinte: o que nós vamos fazer? Nós vamos irrigar pasto? Então qual o clima? Você tem que fazer um estudo do clima para saber a estratégia que você vai trabalhar. Nós precisamos saber o tipo de solo, porque o tipo de solo determina inclusive a quantidade de adubo que você aplica por vez. Se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso. No solo argiloso você tem condição de reter mais coisas. Sistema de produção. Qual que é o sistema de produção meu? É leite, é pasto, é corte, é criação de novilha. Isso é importante. Qual o manejo que eu vou adotar? Hoje eu não falo mais se não for pasto rotacionado. Claro. Você não vai querer irrigar contínuo, pastejo contínuo, né? Pelos princípios de pastagem que já foi desenvolvido nesse mundo. E é óbvio, se você tem um sistema de irrigação, não justifica você não jogar tudo através dele. Para que você vai entrar com máquina na área? Não tem sentido. O custo é alto, você pode provocar compactação do solo sem necessidade e não tem a uniformidade de aplicação que um sistema de irrigação bem dimensionado tem. Então isso tudo é que vai determinar o custo. Eu estava falando do Tadeu agora há pouco que eu e a Deus passamos, há 15 dias atrás, um domingo inteiro fechando alguns dados. E esses são os dados que nós fechamos da pesquisa e de uma fazenda que a gente acompanha. O custo de produção da tonelada de matéria seca, R$ 75,6 a tonelada. Quando a gente fala matéria seca, para quem não está acostumado com esse termo, você imagina uma quantidade de capim que você consegue tirar a água dele, desidrata ele. Porque quando o animal ingere esse capim, ele tem umidade. 70%, 75% de umidade. Essa água que está no capim, ela é excretada. Então essa água sai no urina e fezes. De uma maneira bem simplória é isso. E aquilo que fica, né, é a matéria seca. Essa matéria seca que realmente vai dar sustentação aos processos de digestibilidade do animal, transformar em carne e leite. Tá certo? Então quando a gente fala de matéria seca, é a planta desidratada. Mais ou menos, você pode multiplicar por 4. Por exemplo, se a cada 100 kg de matéria seca veio de 400 kg de pasto. Em média. Tá? Então, a tonelada do pasto irrigado lá no experimento nosso foi R$ 75,6. No projeto que a gente acompanha, R$ 80,16. E nesse mesmo projeto, o cara tem silagem de milho. O custo da silagem de milho, é um produtor muito eficiente, esse cara. Ele é muito eficiente. Por quê? Porque ele é produtor de cenoura, o cara é agricultor.
O cara tem 720 hectares de cenoura irrigada. Ele produz 72 mil toneladas de cenoura por ano. Na região de São Gotardo, Rio Paranaíba. São 46 pivôs central dentro dessa matéria. Então, esse cara realmente é muito eficiente. Tá? E o custo da produção de silagem dele ficou em R$ 75,16 a tonelada de matéria original, de silo. Aí você vai computar as perdas, os gastos com transporte, nós chegamos nesse número aí, R$ 345 a tonelada, posto coxo. E quase ninguém sabe fazer essa conta. Esse é o problema. E aí, você começa a ter dificuldade para sustentar o seu negócio, principalmente se você é pequeno produtor. O seu volume é pequeno. A conta é o seguinte: cada 20 hectares de pasta de silagem de milho paga em média 7,5 hectares de pasta irrigada. Com esse mesmo dinheiro que você produziu 20 hectares de silagem, você monta um sistema de irrigação em média de 7,5 hectares, e a durabilidade é 20 anos, 15 anos, dependendo da forma que você monta. Então, quando você vai estudar clima, você pega um clima igual o próximo nosso lá de Patos de Minas, você tem isso aí. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Em meados de março, já diminui chuva. E só volta a ter umidade no solo adequada meados de novembro. Então é um período muito grande que a planta sofre. E você tem aí dos veranicos, como aconteceu agora. Em janeiro ficou 20 dias sem chover nessa região. Pleno janeiro. Então é complicado o negócio deles. Hoje nós estamos elaborando modelos matemáticos, né? Com todas as informações que a gente tem, para tentar equalizar esse negócio. Quer dizer, quanto de gado eu boto na condição de clima, se não faltar água para essa planta, se não faltar comida, não faltar adubo, quanto de gado eu consigo colocar nessa área. Né? A gente tem essa modelagem aí, ó, saindo de 13,5 até 6,4 ali. Então você tem que ter estratégia, porque no rebanho leiteiro, como é que você vai fazer? Você não vai simplesmente vender suas vacas aqui e comprar vaca de novo lá. Isso não existe em rebanho leiteiro. Rebanho de porta dá para fazer, mas leiteiro não. Então, esses modelos matemáticos têm ajudado também a gente a tecnificar esse negócio. Né? Onde é que nós estamos buscando o que nós queremos. Tá certo? E aí uns custos interessantes, quem visitou a Machotal esse ano, né, está com gado aqui inclusive, esses custos levantados pelo Jonathan, né, que a gente confia muito nos cálculos que eles fazem, porque eles são muito rigorosos em anotar dados na fazenda. Quem conhece lá sabe disso. E o interessante é o seguinte: quando se compara soja, milho, tá certo? 5 anos de cana, média de 5 cortes, e pecuária, você vê que a pecuária é muito competitiva, mesmo no sistema deles, onde todo gado de leite fica confinado. Somente o gado seco fica a pasto. E eles têm lá 25 hectares de pasto irrigado e 129 hectares de área para produzir silo. Que o custo, vocês viram, é muito maior. E mesmo assim, equalizou a conta. Fechou a conta. Porque em 2002, eles iam liquidar o plantel deles. O Jonathan chegou para mim com a Dilson em 2002 e falou assim: olha, ou a gente muda o sistema de produção meu, ou eu vou liquidar meu plantel. Porque todo o gado dele estava confinado, inclusive os animais secos, ovelha, tudo. Então, as vacas de leite pagando o custo de todo o sistema. Então, aí foi feito um sistema de irrigação para botar os animais vazios, animais secos. E aí, fechou a conta, conseguiu fechar a conta desse negócio. Então é interessante isso, por quê? Porque você pega uma foto dessa, final de agosto, e você vê um título desse que só tem folha, aí você começa a acreditar no negócio. E o interessante é que a Machotal, ela não tinha gado de corte. Nessa época que foi montado o projeto, não tinha. Só que produziu tanta comida, eles não tinham animal seco para comer toda a comida. Aí começaram a comprar e fazer parceria com os vizinhos e rodar no vídeo da neurada na área. Botava o gado holandês deles, que é seco, na frente comendo. Não era gado de leite não, o gado holandês não estava seco. Na frente comendo e atrás vinha com o gado anelorado. E mesmo assim, as novilhas aneluradas ainda ganharam de 380 a 430 gramas dia. E você vê a quantidade de massa que tinha. Né? Então realmente uma produção de massa muito alta. E tudo isso vem realmente fechar todo esse processo de pesquisa, onde mostra o seguinte:
O grande detalhe é lotação, ou seja, número de animais por hectare. É isso que vai determinar o seu ganho financeiro. E quanto mais eficiente for o seu gado, for o manejo do seu gado no pasto, mais eficiente é a forma de você ter esse pastejo. Muita gente pergunta para a gente assim, qual a altura ideal de entrar com pastejo? Qual o momento ideal? Esse momento ideal é definido pela altura. Por que definido pela altura? Porque a planta vai crescendo, as folhas vão interceptar a luz, quando tiver uma interceptação muito alta de luz, as folhas de baixo começam a morrer. Isso é óbvio para todo mundo. Então por que não faz? Isso é tão óbvio. Então o Mombasa, por exemplo, qual a altura ideal para entrar com o Mombasa? 90 centímetros, a pesquisa já mostrou isso.